Glória a Deus podermos estar aqui. O povo de Deus não sabe o quanto é bom se deleitar na palavra do Senhor, porque é o que nos sustenta, é a base da nossa fé, a palavra de Deus. Amém? E a gente vai ver essa semana sobre caminhando em fidelidade. Precisamos ter fidelidade do começo ao fim com o Senhor. Porque muitos dizem o seguinte: o problema não é como a gente começa, como diz na palavra. O problema é como a gente termina o nosso caminhar. Amém. É nossa carreira, é nossa caminhada, é nossa jornada diante de Deus, com Deus, Amém. É que vai determinar o nosso fim. Amém? Amém. Assim como disse Paulo, que possamos dizer: combati um bom combate, guardei a fé, né? Terminei a carreira. E você dizer isso de cabeça erguida diante dos céus é a melhor coisa que o crente pode fazer. Amém. Esse é o testemunho de fé diante de Deus que você pode fazer. Amém? E a gente vai trabalhar nesse tema lá no livro de 1 Reis. Vocês possam abrir aí suas Bíblias. Capítulo 13. A gente vai ver o capítulo todo. Já falei com o pastor para ver se o pastor lê esse capítulo, porque é necessário para que vocês entendam todo um contexto. Amém? Amém. Esse capítulo de 1 Reis, capítulo 13, ele fala do homem de Deus e o velho profeta. Amém? Amém. Amém. Vamos ler. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que é o Senhor. Falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dança. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas ao seu pai, e perguntaram-lhes o pai: por que o caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de quem Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe um jumento, e ele o montou. E foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um cavalo, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão.
disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás águas, e nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele também: eu sou profeta como tu. E anjo, e me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar em que te disseram: não comerás pão, nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão pararam junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo, o profeta que o fizera voltar do caminho disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E eles albardaram, e ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, porque os meus ossos juntos aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Amém? Amém, igreja? A leitura foi extensa, mas é necessária para que a gente entenda. Eu queria que o pastor leia, porque assim eu estou com a garganta meio irritada, e como ainda tem uma exposição da leitura, do estudo, então eu solicitei que ele lesse e vocês acompanhassem a leitura. Então aqui a gente vê, falando aqui, começa com o rei Jeroboão, ele oferecendo no altar ali um sacrifício. E ali naquele momento que ele está ali em Betel oferecendo um sacrifício, chega um homem de Deus. Para que a gente entenda essa situação, vamos lá. Antes disso, o que acontece? Depois de Davi, era um reino único, veio Salomão, um reino único, e quando Salomão morreu, o reino foi dividido, reino do norte e o reino do sul. O que acontece? A sede ficou no reino do sul, e o reino do norte ficou sob o comando de Jeroboão. Só que o templo estava lá em Jerusalém. E o que acontece? As pessoas tinham saído do reino do norte para o reino do sul. O rei Jeroboão, ele tinha o pensamento do seguinte: se o pessoal, toda vez que precisar ir ao altar, sacrificar, precisar fazer esse caminho, é capaz do povo, quando chega lá, não querer mais voltar, querer ficar lá com o rei. Então o que acontece? Ele disse: para que isso não ocorra, eu vou levantar altares, 2 altares aqui no reino do norte, um em Dan
e outro em Betel, que é este que o rei Jeroboão está oferecendo sacrifício. Então, esse foi o momento, como estava, até chegar a essa situação. O rei Jeroboão, ele já era duro de coração, porque as pessoas que ali estavam soube que eram 10 tribos, duas tribos ficou no reino do sul e 10 tribos ficou no reino do norte. Só que dentre dessas 10 tribos que rei Jeroboão dominava e comandava e reinava ali, os impostos eram muito altos. O dinheiro que o povo estava sendo retirado ali era muito alto. Ele não queria tirar o peso e o cargo daquelas pessoas. Por isso que ele tinha medo das pessoas irem e querer ficar lá. Então o que acontece? Ele levanta 2 altares, ele levanta 2 bezerros, e assim ele faz altares que Deus não se agrada, altares que não foram autorizados por Deus. Além de fazer esses 2 altares com bezerros de ouro, ele fez também colocando pessoas para trabalhar como sacerdotes, sem ser da tribo de Levi. Então daí vocês tiram quem era Jeroboão. Daí vocês já tiram que era um rei que não ouvia a voz do Senhor. Ele fazia as coisas conforme o seu entendimento e o seu querer. Amém? Amém. E nesse altar de Betel, onde foi levantado aqui, na hora que ele está ali sacrificando, chega um homem de Deus. Um homem de Deus sem nome, nem classificado como profeta, mas chamado de o homem de Deus. Foi levantado ali para profetizar contra o altar, contra aquele altar que estava contaminado e contra a vontade do Senhor. Amém? Nesse momento que a gente lê, o que acontece? Ele profetiza contra o altar, altar. Ele fala sobre o altar que ali está. E aí ele profetiza contra aquele altar, dizendo que se levantaria um novo rei e que ali iria desposar, e ali ia acabar com aquilo ali. O rei Jeroboão, na sua atitude de não escutar a voz de Deus, ele aponta para aquele homem de Deus e dá uma ordem para prender. Nesse momento, ele com a mão esticada, a mão dele fixa naquela posição. E ele ora, pede para aquele homem de Deus se apresentar diante de Deus. E aquele homem ora e o braço dele volta. O rei Jeroboão, só fazendo rapidinho aqui, o rei Jeroboão, ele pega aqui, chama, ora para a minha casa e eu vou te presentear. Ele disse não, porque ele recebeu uma ordem. Ele disse, eu recebi uma ordem de Deus e não posso fazer isso. Não posso comer, não posso beber, nem voltar pelo mesmo local. Se despediu e foi em obediência à palavra do Senhor. Amém? Amém. Depois aparece na história um profeta velho. Também um homem sem nome, mas esse classificado como profeta. Esse classificado como profeta velho aparece, sabe da mensagem, sabe do que aconteceu através dos seus filhos e vai ao encontro desse homem de Deus. Chega lá, ele mente a esse profeta novamente ele diz assim, eu não posso. Ele novamente ele diz, eu recebi uma ordem de Deus, eu não posso. Mas aí esse profeta velho, ele mente dizendo que recebeu a nova ordem e aí convida novamente. Esse homem de Deus, ele deixou de escutar a voz de Deus, a primeira voz de Deus, a primeira ordem de Deus, e ouviu a voz do falso profeta, esse profeta velho. Voltou e teve com ele, e nesse momento o que acontece? Quando ele estava sentado comendo, o próprio Deus usa esse profeta velho, esse profeta mesmo que mentiu e causou aquela situação. Deus usa a boca dele para profetizar contra agora o homem de Deus. E a palavra ali lançada foi que ele não chegaria a ser enterrado junto com seus pais. No meio do caminho ele volta, vem um leão, despedaça ele e ali ele fica. O pai sabendo,
como é que chama? O profeta velho, sabendo disso, volta e vai recolher o corpo dele. Avisa os filhos para levar de volta, exatamente voltar para aquela cidade onde aquele homem de Deus profetizara antes. E ali ele é sepultado. E o profeta velho diz aos filhos: quando eu morrer, me enterre junto com ele, porque assim se cumprirá a palavra de Deus. Amém? Esse é o contexto da história que vamos ver. E a gente vai começar aqui logo nesse primeiro encontro, o encontro do homem de Deus com Jeroboão. Esse encontro desse homem de Deus com Jeroboão, no primeiro encontro, foi um encontro da parte do homem de Deus, de força, obediência e sem temor. Sabe, um homem que não temeu estar diante de um rei, mas ele preferiu obedecer à voz de Deus. Um homem que chegou diante de um rei, diante de um povo, diante de um cenário ali que se estavam de sacrifício. Ele chegou e disse aquilo que Deus mandara. Ele podia estar com medo, mas ele foi em obediência à voz do Senhor e foi ter com esse rei e disse ao rei aquilo que era preciso, aquilo que Deus ordenara que ele falasse. Aquele rei em fúria mandou prender e seu braço ali ficou naquela posição. Quando ele fica naquela posição, veja só, acho que tem mais na frente, a gente vai falar sobre isso. Quando ele fica naquela posição de ordem, que ele aponta para dar ordem, o que acontece? O braço dele ali seca e ele não consegue retornar. Aquele homem, aquele rei, ele sabe que aquele homem era um homem de Deus. Ele tinha a consciência que aquele ali era um enviado do Senhor. E ele clama a esse homem: entre na presença de Deus. E outra coisa, se vocês observar aqui, ele diz assim: na presença do teu Deus. Ele não diz mais: entre na presença do nosso Deus. Não. Entre na presença do teu Deus e pede a ele que tenha misericórdia. Assim o homem faz, entra diante da presença de Deus e ali ora, e Deus tem misericórdia e desfaz aquela ordem que ele já tinha executado no braço daquele homem. Aí vocês me podem me perguntar: mas por que Deus desfez aquilo que ele já tinha feito? Aquele homem continuou com o coração duro. Porque aqui Deus amoleceu. Aqui Deus quer dizer uma coisa para a gente. Deus muitas vezes pode voltar atrás, amolecer o braço. Mas se seu coração permanecer duro, se seu coração permanecer na mesma posição, Deus vai trazer a justiça diante de você. Amém? Então não permita que seu braço amoleça, que Deus possa mover alguma pedra, mas você permanecer no mesmo caminho, com o coração do mesmo jeito. Amém? Então Jeroboão tenta prender o profeta, mas a mão dele seca e o altar se racha. A rachadura desse altar, ele demonstra aí, Deus dá duas confirmação daquela palavra. Ele diz: eu vou enviar um filho meu, um homem segundo a minha ordem, vai chegar lá, vai decretar, vou endurecer a mão de Jeroboão, mas depois eu vou aquebrantar, vou deixar ela normal. Mas o altar vai ser rachado. Aquele altar, e ali a palavra diz que as cinzas se derramam. As cinzas que estavam sobre o altar se derramam. Por quê? Primeiramente, aquelas cinzas nem ali deviam estar. Se a gente for seguir lá para trás, a ordem do sacrifício era que os levitas, que os sacerdotes entrassem e sempre fizessem a limpeza diariamente. Que não podia estar as cinzas sobre o altar. E aquelas cinzas deveriam ser jogadas fora
do arraial. E ali não se estava cumprindo. Aqui demonstra que, mais uma vez, Jeroboão não estava cumprindo os preceitos e as ordens de Deus. E aí o altar se racha, se fende. Amém? Para que a palavra de Deus seja ali confirmada. Desse encontro, algumas lições. Sempre se levantará uma voz de oposição à de Deus. Fiquem vigilantes. Toda vez que Deus levantar um homem dele para falar, para profetizar, para declarar, sempre vai se levantar uma voz contrária. Mas nós precisamos estar com nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, para permanecer em fidelidade à palavra dele. Então, a primeira ordem, quando Deus te der uma ordem, seres vigilantes. Vigiai naquilo que Deus declarou para você. Uma segunda coisa é, mesmo tendo cometido pecado, Deus foi misericordioso com Jeroboão. Deus ainda deu uma nova oportunidade, mesmo conhecendo o caráter de Jeroboão. Amém? Deus curou o braço de Jeroboão porque o rei pediu com humilhação e o profeta orou por ele, demonstrando a misericórdia divina diante da humilhação do rei. Ali o rei precisou se humilhar. Ali o rei precisou dizer: esse teu Deus, ora para ele, porque ele é o único que pode fazer meu braço voltar. Ele precisou entender que aquilo que ele estava fazendo estava afrontando a Deus. Amém? O braço do rei fora curado e ele voltou a movimentar-se, mas o coração continuou seco, afastado de Deus. O coração daquele rei continuou seco e afastado de Deus. A lição para todos nós: amolecer os nossos corações e não deixar as nossas mãos secarem quando vemos as evidências do poder de Deus em ação. Amém? Vamos lá agora para a segunda parte. A clareza da missão e a fidelidade e lealdade à palavra. Esse homem de Deus, quando recebeu a missão para ir até Betel, chegar diante do rei, ele tinha clareza daquilo que ia fazer. Ele não tinha? Não foi dado uma ordem, ele não sabia o que ia fazer diante do rei? Ele tinha clareza. Ele não tinha dúvida. Ele não esperou chegar lá para ser revelado o que ele ia fazer. Deus o enviou já com uma missão. A missão era clara. Deus disse a ele o que deveria falar e o que deveria fazer. A missão foi clara. O homem de Deus recebeu uma instrução clara e direta do Senhor. Ele começou impecavelmente. Ele não começou impecavelmente? Ele obedeceu a Deus, entrou diante do rei. Diante do rei, diante daquele altar, ele profetizou exatamente o que Deus lhe mandara. Quando o rei decidiu chamar ele: vamos para a minha casa, eu vou te presentear, você vai comer lá. Ele tinha clareza que ele não podia fazer. E ele disse ao rei: eu não posso fazer. Uma ordem me foi dada. Eu não posso nem comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo lugar. Se despediu e foi em obediência à palavra de Deus. Ele tinha clareza ou não tinha clareza da palavra de Deus? Da ordem de Deus? Tinha. Mas o que acontece que depois ele desobedece? Aí é que eu estou querendo chegar. Nós muitas vezes temos a clareza do que Deus quer de nós. Mas por que nós duvidamos? Por que nós ouvimos outras vozes? Porque muitas vezes preferimos ouvir vozes contrárias, vozes espirituais, vozes proféticas, vozes íntimas, em vez de ouvir a voz de Deus e permanecer em obediência. Esse homem começou uma boa carreira, ele começou
a sua jornada diante de Deus impecável, obedecendo a Deus e fazendo aquilo que Deus ordenara. Mesmo com o pedido do rei, ele disse: não, eu não vou fazer, porque o meu Deus me deu uma ordem e eu preciso obedecer a ordem de Deus. A palavra de Deus não caduca por conveniência. Quando Deus nos dá uma ordem clara, nenhuma nova revelação que contradiga vem dele. Eu queria que vocês, alguém abrisse Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Nenhuma outra voz que contradiga a voz de Deus deve ser ouvida. Como é que ela deve ser tratada, essa nova voz? Veja aí o que em Gálatas fala sobre isso. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Entendeu? Mesmo que um anjo do céu venha com a nova ordem, tratemos ela como anátema, como engano, como falso. Por quê? Porque se Deus é fiel para cumprir a palavra que Ele deu. Se Deus ordenara aquele comando, Ele tinha que ser fiel a Deus. Mas o que foi que ele ouviu daquele homem, daquele velho profeta? Ah, mas Deus falou comigo também. Ah, eu também sou profeta. Começam a ouvir enganos, as astutas ciladas do diabo. E a gente começa a ouvir outras vozes que não é de Deus. Mas lá em Gálatas diz o seguinte: nem que um anjo descer do céu e disser, assim o Senhor disse, tratemos ela como anátema, porque a palavra de Deus já foi anunciada, declarada e será consumada até o fim. Amém? Glória a Deus. Deixa eu passar aqui o próximo slide. O homem de Deus e agora o velho profeta. Agora vai ter esse encontro. Veja, alguns estudiosos tratam como novo profeta e o velho profeta, mas a palavra de Deus, ele trata o homem de Deus. Se ele é um homem de Deus, ele ali está falando que Deus ordenara, ele é um profeta, boca de Deus. Mas a palavra trata como o homem de Deus e um velho profeta se encontram. Desse encontro poderia sair grandes coisas, mas infelizmente um se desviou da vontade de Deus, deixou o ego falar mais alto. E aí desse encontro, veja só, um profeta velho que morava em Betel ouve o que aconteceu, desperta a atenção dele e ele vai ter com esse homem de Deus. E nesse encontro ele convida esse homem para voltar. Primeiro erro, voltar. Segundo, comer e beber na sua casa. Segundo e terceiro, a advertência de Deus. O homem de Deus, ainda consciente da primeira voz que ele ouviu, que foi a de Deus, ele diz não. Ele ainda tem a clareza da palavra de Deus que foi direcionada a ele. A palavra diz aqui que não teve intermédio. A palavra diz aqui que Deus não enviou um anjo para falar com o homem de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus enviou um homem de Deus. Então a palavra saiu de Deus para aquele homem. Então ele tinha clareza. E diante daquele velho profeta, ele ainda tinha essa clareza. Mas aí quando esse velho profeta começa a mentir, e primeira coisa que ele faz: eu também sou profeta. E você está no mesmo nível, que é profeta. Deus falou contigo, mas Deus falou comigo também. Deus me deu uma nova ordem. Deus mandou te dizer agora uma nova coisa. Deus agora deu uma nova ordem para você. E quer que você volte. Deus não vai contra a sua palavra.
Deus não vai contra a sua palavra. Mas o que deu na cabeça desse homem de Deus, que diante do rei ele disse não, e agora diante desse velho profeta, ele para ouvir. Aí a gente volta e vê lá o que aconteceu no Jardim do Éden. Deus ordenara diretamente a Adão: vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore, não. A voz não foi direta. A palavra do Senhor, ela é direta aos nossos corações. Ela é clara, ela é audível. O Senhor não deixa margens para engano. Ele, quando ele fala, quando ele decreta uma ordem, ele só pede uma coisa: obediência. Amém. O Senhor já falou comigo nesta casa e Ele me deu uma ordem, e logo em seguida, sabe o que foi que Deus disse para mim, eu lá atrás em pé? Tão somente obedece. Quando Deus me determinou algo na minha vida, que seria para a vida toda, ou até então Deus não trouxe outra revelação, mas Deus me disse: tão somente obedece. É a obediência desde o início que Ele quer de nós. Amém. É a obediência à sua palavra, aos seus decretos, à sua aliança. É a obediência. É que andemos e caminhemos em fidelidade com Ele. Diz que Enoque era um homem justo que andava ali com Ele e Deus o guardou. Era um homem que vivia num meio contaminado, mas ele guardou a sua vida em fidelidade a Deus, e o Senhor o guardou. Amém? E ali novamente, assim como aconteceu com o homem de Deus e o novo profeta, a palavra de Deus foi deturpada. A palavra de Deus, ela foi mudada. O inimigo é assim. É por isso que lá em Efésios diz o seguinte: cuidado, lá na parte da armadura, a gente só pega a armadura, né? A armadura de Deus, vamos revestir com a armadura. Mas antes de dar a armadura, o Senhor nos adverte: cuidado com as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo, a gente vê na palavra do Senhor que ele é chamado o pai da mentira, o pai do engano. Ele que desde o princípio ele enganou. E outra coisa, quando ele vem, ele não distorce a palavra. Sabe o que ele faz? Ele traz a palavra, mas ele planta uma dúvida, uma semente de dúvida, uma semente de dualidade. Será que é isso mesmo? Será que não é? Será que o que Deus falou não foi bem assim? O que ele queria dizer? Muitas vezes ele não muda a verdade, ele traz naquela verdade uma dúvida. E onde a palavra de Deus, ela não tem dúvida. Amém. A palavra de Deus, ela não tem duplo sentido. A palavra de Deus, ela é como espada cortante. Amém. A palavra de Deus, ela só tem uma única verdade, porque Ele é a verdade. Glória a Deus. Amém? Então, quando aquela verdade foi confrontada, ali no jardim do Éden, o que acontece? A serpente disse à mulher: será que vai assim mesmo? Será que é essa morte mesmo? E plantou uma dúvida. Assim ele fez com esse homem de Deus. Ele disse: Deus disse aquilo ali, mas Deus agora disse outra coisa. Eu também sou profeta. Um anjo falou comigo. Não, disse que você poderia voltar. Mas sabe o que eu vejo aqui? Por que ele não voltou? Porque ele não voltou para Jeroboão? Porque ele sabia quem era Jeroboão. Mas por que ele voltou para esse homem? Porque muitas vezes nos deixamos enganar por falsos profetas, por palavras bonitas e palavras, e no fundo, a gente quer fazer.
Muitas vezes a gente já tem uma tendência a querer fazer aquilo ali. E vem uma palavra doce, uma palavra bonita. Eu creio que Eva já estava admirando aquela fruta diferente. E quando veio aquela palavra de dúvida, deu o impulso que ela queria fazer. Esse homem de Deus, ele percorreu um caminho até Betel, profetizou contra o altar, voltou o braço do rei, voltou o seu caminho, creio que estava cansado, parou para descansar, devia estar com fome, com sede, cansado. A sua necessidade estava ali. É por isso que diz que a gente luta é contra a carne, é contra os nossos desejos, é contra as nossas vontades. E ali ele encontrou naquele velho profeta, naquele homem que se dizia que também era de Deus, algo que poderia sanar o seu desejo, a sua vontade. E ali ele começou o quê? A dar ouvidos àquele velho profeta. E aquele velho profeta mentiu. Aquele homem não foi fiel à palavra de Deus, preferiu ouvir vozes que não vinham diretamente de Deus e voltou. Amém? O profeta de Judá acredita e desobedece às ordens de Deus. Durante a refeição, Deus fala através do velho profeta. E aqui que eu acho interessante, porque aquele velho profeta, ele mentiu, ele alterou a ordem de Deus. Mas Deus usou a própria boca do mentiroso para profetizar contra o homem de Deus. E aqui deixa claro duas coisas. Aquele homem que era chamado e é chamado na Bíblia como um homem de Deus, por desobediência, ele teve a imputação da justiça pela sua desobediência. Deus, ao mesmo tempo que aquele homem que mentiu, usou a boca dele mesmo para trazer ali uma nova ordem, para trazer ali um juízo na vida daquele homem. E eu fico pensando, outrora aquele homem estava ali se dizendo profeta, que também recebeu uma ordem de Deus, e ali na mesma hora Deus fala com ele. Ó, diz esse homem, esse filho de Deus, esse rebelde. Deus não chama mais de filho de Deus, homem de Deus. Deus agora o trata como rebelde. Sabe por que rebelde? Rebelde é aquele que tem uma ordem, uma direção, mas prefere não obedecer, se rebela contra Deus. Rebelde é quando a gente recebe uma ordem direta, mas eu digo, eu não quero saber, eu vou dar as costas, eu vou fazer o que eu quero, o que eu desejo. Eu vou renegar a ordem que me foi dada, eu vou rejeitar a verdade. E nos tornamos rebeldes diante de Deus. E Deus aí passa a chamar ele de rebelde. Veja aqui, ó, em versículo 21. Versículo 21 diz o seguinte: e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fosses rebelde à boca do Senhor, e não guardasse o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara. E novamente aqui esse homem, ele diz assim: o teu Deus te mandara. Então chama ele de rebelde e ainda diz o porquê que ele era rebelde, porque ele não guardou os mandamentos do Senhor. Um novo mandamento nos foi dado, novo mandamento nos foi dado através do Senhor Jesus. Estar aqui, está consumado. Não acrescente nada, porque o Senhor disse que tudo que ser acrescentado a essa palavra
será considerada anátema. E aquele que assim acrescentar será considerado como rebelde, porque não guardou a palavra do Senhor. Amém? Amém. E a gente continuando, aqui, por causa da desobediência, o corpo do profeta de Judá, o corpo do profeta do homem de Deus, não será sepultado no túmulo dos seus pais. Havia aqui uma ordem de Deus: se você desobedecer, o seu corpo, que era uma honra ser enterrado junto com seus antepassados. Eu creio que os antepassados desse homem deviam ter status de honra diante de Deus. E ali ele foi desonrado, não sendo mais enterrado junto com os seus. Veja que a palavra do Senhor, quando ela é desobedecida, ela tem consequências, e consequências graves, que não tem mais como voltar atrás. Amém? E aí a gente vai ver a infidelidade traz consequências. A gente vai ver alguns pontos dessa consequência. A instrução foi direta, não foi? Foi direta. Teve alguma dúvida nisso aí? Não. Agora, a ordem que foi direta, foi clara, foi entendível, foi audível, ela foi desobedecida. No meio do caminho, ela encontrou uma mentira. Mesmo que encontrasse uma mentira, era para se permanecer em fidelidade. Mas ele deixa de escutar uma voz clara de Deus para ouvir uma mentira. E essa mentira, o profeta velho usou uma falsa autoridade espiritual para enganá-lo. Também sou profeta e um anjo de Deus me falou pela palavra do Senhor. Veja que coisa bonita. Se alguém chegar aqui nos últimos tempos dizendo assim: eu também sou profeta de Deus e um anjo me falou pela palavra do Senhor, você já fica assim, ó. Eita, que agora vai descer fogo do céu. Eita, que agora Deus vai falar. É ou não é? É, meu irmão. É, minha irmã. Porque a gente tem essa tendência, parece que essa necessidade de sempre estar escutando profecia, profetada. A voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. Deus está aqui te falando todos os dias. Toda profecia foi revelada e está se consumando, mas ainda temos uma necessidade de ficar ouvindo voz de Deus que vem através de profetas, de vozes espirituais. Vozes espirituais. E o pior, que a gente ouve, que o problema não é ouvir, tá? O problema é ouvir e fazer descer. Ouvir e obedecer e fazer aquilo que está ali, sem antes consultar a Deus o que realmente o Senhor quer. Porque a gente tem que entender o seguinte, até a própria palavra diz: faz prova de mim. Se Deus te deu uma ordem, vai ao Senhor diretamente. O véu foi rasgado, a gente tem livre acesso. Diz: Senhor, o Senhor me deu uma ordem. E agora, um homem disse que era isso. Me diga qual é a tua vontade, para que eu viva no centro da tua verdade, para que eu viva em fidelidade com a tua palavra. Não se deixe levar por palavras, por pessoas que parecem espirituais. Tem pessoas que são espirituais, até, vamos botar o tutano, como o pessoal gosta de chamar. São pessoas que descem no manto, são pessoas que roubam, são pessoas que rodopiam, são pessoas que só vivem falando, fala aqui, fala ali, fala ali. Entendeu? Deus está usando fulano, que é uma bênção. Deus usou fulano para revelar ali, Deus usou fulano para revelar aqui, Deus usou fulano para revelar fulano. E está acontecendo. Pode estar acontecendo, mas confie com o Senhor, com o dono da promessa, com o dono da palavra, com o dono da profecia. Confirmem a voz do Senhor. Quando a gente fala, podemos falar através da boca de Deus. Podemos sim ser boca de Deus na vida do outro. Podemos sim ser
ser boca de Deus e temos que sempre buscar ser boca de Deus na terra. Mas muitas vezes, a gente por andar afastado ou pelo ego, a gente pode falar pela carne, pela emoção, pelo momento ali, e a gente se deixar levar e fala coisas que Deus nunca falou. E também podemos ser usados pelo inimigo. E aí é que a gente tem que ter cuidado. Quais são as vozes que a gente tem escutado? A gente precisa, lá na frente eu vou falar sobre isso, a gente vai falar sobre discernimento. A gente precisa, é um dom que a gente precisa pedir a Deus incessantemente. Porque nos últimos dias serão de engano. E isso acontece desde a época de Jesus. Já havia falsos profetas. Lá em Apocalipse tem uma igreja que ela é advertida pelo Senhor por permitir espírito do engano dentro da igreja. Então o próprio Cristo já mostrou que isso é antigo. Cabe a nós discernir as vozes, o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem do inimigo, para aí a gente desprezar a voz que eu estou falando, a voz do homem, desprezar a voz e o engano, as astutas ciladas de Satanás, para obedecer e em fidelidade cumprir a palavra de Deus. Amém? Amém. A escolha e as consequências. O homem de Deus preferiu acreditar num terceiro relato. Ele preferiu escutar um homem que ele nem conhecia. Ele sabia a procedência daquele homem. Aquele homem simplesmente disse que era profeta. Foi ele que se apresentou. E como é que um homem de Deus vai numa cilada, as astutas ciladas do diabo? Tem que ter muito cuidado. Eu vou relatar uma coisa aqui a vocês. Eu já escutei uma pessoa me relatando da parte de Deus uma coisa, e Deus me confirmou através de outra pessoa aquilo que ela falara. E eu vi que era verdade, porque Deus já tinha me falado há um ano atrás. Então, a gente diz assim, aquela pessoa é confiável. Ótimo, aquela pessoa falou mesmo da parte de Deus, e Deus confirmou, e ali trouxe paz no meu coração. Mas quando veio uma segunda vez me trazer de novo a palavra do Senhor, na hora eu senti um incômodo. Na hora eu disse assim, não vem da parte de Deus. É esse discernimento, que não é a nossa capacidade humana. Assim como Deus disse a Jó, lá no capítulo 42, lá no capítulo 38, disse assim: agora vem tu, pois, com a tua sabedoria, cinge os teus lombos e me dá a resposta. A sabedoria que Deus sabia que não é nada. Por isso que ele disse, se a gente for com a nossa sabedoria, mas a gente precisa o quê? O discernimento do Espírito Santo, para nos discernir o que é de Deus e o que não é, o que é verdade e o que é mentira. Amém? E ali, quando ela me falou, eu escutei, eu disse, não vem de Deus, não procede de Deus. Aí muitos poderiam dizer assim, mas ela anteriormente ela acertou, então o que ela fala agora é verdade, de agora em diante é verdade. Não, amados. A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes nós somos seres humanos. Nós muitas vezes somos levados pelo momento, pela situação, e muitas vezes a gente fala aquilo que Deus não mandou a gente falar. E a gente tem que ter cuidado muito grande em guardar a nossa boca, guardar a nossa língua. Isaías, quando viu o século aberto, que ele viu o alto e sublime trono do Senhor, a primeira coisa que ele disse: eu sou um homem de impuros lábios e moro no meio de um povo de impuros lábios. Porque os nossos lábios muitas vezes falam daquilo que não é da parte de Deus. Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço.
o bem, eu sei que é bem, eu sei que é certo, eu sei que essa é a vontade de Deus, mas a gente não faz. Mas aquilo que não é, a gente termina fazendo. Então a gente tem que estar em vigilância. Se a gente tem que estar em vigilância com a gente, imagine com o outro. Aquilo que chega aos teus ouvidos tem que passar pelo crivo, sabe, pela peneira. Tem que ter a confirmação de Deus. Tem que estar testado e falado por Deus. E quando assim acontecer, eu vou te dizer uma coisa, porque aconteceu comigo. Ela te trará paz. Quando você ouvir a voz de Deus e entrar em obediência, aquilo vai te trazer paz. Amém? Em vez de se manter fiel à palavra inicial, ele pagou com a própria vida e foi morto e foi sepultado longe dos seus. Amém? Vamos lá para o próximo. A clareza do mandamento versus a sedução da nova versão. Isso aí a gente foi falado já. Quantas vezes a palavra do engano, ela vem de um tom que seduz, que dá vontade de você obedecer imediatamente. Porque o diabo, Satanás, ele é astuto. Ele não vem afrontando a pessoa de Deus, mas ele vem pegando a verdade de Deus e vai ali moldando, vai trazendo. Como é que a gente pode ver isso? Bem claro, quando Jesus ali estava sendo tentado. Ali o Senhor estava diante de quê? Dias sem comer. Estava cansado, estava com fome. Estava ali perto de ser humilhado. E como foi que Satanás estava ali, persuadindo Cristo? Não está com fome? Ele veio primeiro com necessidade. Você não está com fome? Oxe, ele está com fome aí, que eu vou atacar. Faz o seguinte, transforma essas pedras em pães. Tu não estás com sede? Faz a água descer. Olha, tu vai ser humilhado, tu vai ser desprezado. Faz o seguinte, eu vou te dar o reino todinho. Ele vai seduzindo ali onde você deseja. Ali onde a gente deve fugir. Porque a palavra diz o seguinte: aquilo que me leva à beira do precipício, eu tenho que o quê? Enfrentar. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que ir ali, não vou fazer isso para o outro. Não, a palavra manda fugir. Foge da aparência do mal. Se eu sei que aquilo é uma necessidade, um desejo que eu tenho que fugir. Resiste ao diabo, resiste a ele, porque ele vai fugir de você. Agora, os teus desejos, aquilo que te traz cobiça, desejo, sabe, anseio, foge. Amém? Aquela palavra daquele profeta velho era sedutora. Há um homem que estava cansado de uma viagem, há um homem que poderia estar com sede, com fome. Aquela palavra veio ali a seduzir e trazer um alívio de uma necessidade. Se aquele homem ali tivesse ouvido a instrução e tivesse fugido, ele poderia estar vivo. Mas aí ele ouviu uma nova voz sedutora, uma voz que parece espiritual, sabe, toda envolvente, que traz uma autoridade, envolve ali o anjo, que o anjo desceu, falou comigo, eu sou profeta que nem você. E ali ele escutou a voz do engano, e em vez de fugir daquilo que ia trazer pena para ele, ele se deixou seduzir e desobedeceu a voz do Senhor. Amém? O perigo da falsa autoridade, isso aqui a gente já falou. Por quê? Porque a gente vê tanta gente, vamos botar assim entre aspas, espiritual demais, sabe? E às vezes tem pessoas caladinhas no seu lugar, sentado aqui no meio da igreja, faz as orações, faz o louvor, faz a adoração, mas tem uma autoridade espiritual que Deus dá.
que você nem imagina. Quando abre a boca, vem com a autoridade espiritual que Deus confirma. Mas muitas vezes a gente gosta do movimento. E as igrejas, nos últimos tempos, e daqui para frente é pior, porque estamos chegando no período do falso engano. Sabe, estamos chegando no período, tem um nomezinho, meu Deus do céu. Da iniquidade não, tem um nomezinho, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, o que acontece? A gente começa a ouvir vozes, palavras de engano, sabe? Vozes que não são de Deus, vozes que são de homens sedutoras. Nos últimos tempos haverá um tempo de engano. Deixa eu só abrir aqui para esfriamento do amor, mas tem outro nomezinho que ainda não está me vindo. Não é de engano não. Oi? Alguém sabe? Perseguição, engano, de heresias e de, como é que chama? Heresia e falsas doutrinas. Tem outro nome ainda que eu quero me lembrar, Senhor. Me traz a lembrança, Pai. Então, é isso que a gente precisa fugir, é isso que a gente precisa correr e manter a fidelidade com o Senhor. Porque o tempo de heresia, o tempo de esfriamento está ali. Vozes sendo levantadas. Apostasia agora, exatamente isso. Porque apostasia você já conhece, você já tem noção, você já tem entendimento, mas você apostata da fé. O que apostatar é se afastar. Você deixa o que era verdadeiro, aquilo que vinha de Deus, para ouvir outras vozes. Você apostata, você se separa, você rejeita a verdade. Esse é o tempo que estamos. É o fim dos tempos. É o tempo de apostasia, de frieza do amor. Como é que um profeta, um homem que se diz profeta de Deus, chega para desvirtuar um homem que acabou de defender ali o altar? Um homem de Deus assim falado. Mas a falta de amor, a falta de visão, a falta de destreza e obediência à voz de Deus, ele vai e mente claramente. Ele mente sem nem pestanejar, como o pessoal diz. E aí esse homem ouve essa voz, prefere ouvir, se apostatar, se afastar da verdade e seguir aquela falsa voz, aquela mentira. Amém? A responsabilidade final recai sobre quem decide agir. Porque Deus não puniu também aquele homem que mentiu. Porque Deus não se levantou a sua ira contra aquele homem que fez aquele homem voltar. Porque veja só, a ordem foi dada a quem? A ordem foi dada a quem? A quem recebeu a ordem é a quem vai ser cobrado. Quem recebeu da parte de Deus é a esse a qual o Senhor vai cobrar dele. Amém? Então a responsabilidade final, a gente pode até culpar aquele homem. Porque tinha aquele homem que chegar lá e mentir, fazer aquilo, fazer ele voltar. O rei também fez. Mas ele não obedeceu. Mas quando chegou aquele outro homem, ele foi e obedeceu. A decisão de obedecer ou não é sua. A decisão de obedecer ou não à voz de Deus continua estando nas tuas mãos. Não é o diabo que te vai tirar do caminho do Senhor, mas é a tua vontade, é o teu caminhar, é a tua decisão. Por isso que a consequência final foi para aquele homem que não obedeceu a primeira voz, a voz de Deus. Amém? Cuidado com as vozes estranhas, a desobediência de Adão, isso aí a gente já falou. Paulo pede uma coisa bem interessante aqui.
Eu achei esse trecho maravilhoso. E essa pregação, esse estudo, para vocês terem ideia, esse estudo todinho começou através dessa conversa de Paulo e Timóteo. Aí foi quando voltou lá para o Velho Testamento e Deus vai trazendo todo esse entendimento. Veja só, Paulo pede para Timóteo não se desviar da verdade, mesmo em tempos difíceis ou cercado de falsos ensinamentos. Paulo, lá naquela época, advertiu Timóteo e disse a ele: não se desvie do caminho do Senhor. Independente da situação, independente se levantar falsos profetas, independente de perseguição, permanece firme, Timóteo. É uma passagem que eu digo que é como se Deus estivesse falando comigo: Timóteo, eles podem, você não. Diz ele, eles podem. Todo mundo pode fazer o que quiser, mas você não. Você foi separada para ouvir minha voz, a minha instrução. E assim, igreja, devemos andar. E diz aqui, ó, em 2 Timóteo, se vocês quiserem abrir, se não está aqui na tela. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz: quanto a vocês, isso aqui é Paulo dizendo a Timóteo, tá? Quanto a vocês, porém, quanto a você, ele dá uma ordem diretamente para Timóteo. Ele não fala com os outros, ele fala com Timóteo. Ele tinha um cuidado e um zelo tão grande por Timóteo, era como se fosse um filho, acho que mais do que um amigo, um filho mesmo, que ele cuidava e zelava. E ele não só cuidava pelo corpo, pela vida, mas pela alma dele. E por isso que ele adverte e exorta sempre a Timóteo. E aqui ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. E ele diz aqui: permanece nas coisas as quais nós temos convicções. O que na vida nós temos convicção, senão na única verdade, que é a Jesus Cristo e a sua palavra e aos seus mandamentos. A esse precisamos permanecer fiel, independente das circunstâncias. Te mantém fiel. E ele disse aqui, ó, permanece nas coisas que você aprendeu. Nós temos aprendido toda quinta-feira, todos os cultos, porque a palavra de Deus tem sempre sido exposta nesse altar. E a gente tem aprendido da palavra de Deus. Permanece nessa palavra. Eu não estou dizendo aqui para permanecer na palavra do pastor, não. Na minha palavra, não. Na palavra do irmão William, na palavra de Patrícia, não. Eu estou mandando você permanecer fiel à palavra de Deus. É a palavra de Deus que a gente precisa ser fiel e constante. Por que precisamos ser constantes? Porque assim como Paulo, combati um bom combate, guardei a fé, comecei assim, vou terminar assim, em nome de Jesus. Que o Senhor firme os meus pés na rocha, para que eu não venha desviar dos seus caminhos, para que eu não venha ouvir outras vozes, para que eu possa caminhar em fidelidade com Deus. E aqui, Paulo adverte. Por quê? Porque ele já sabia que muitas vozes iam se levantar. Muitas vozes já estavam se levantando, mesmo na época de Jesus, mesmo na época de Jeroboão, mesmo na época desse profeta velho. Vozes se levantam, mesmo no início da criação do mundo, uma voz através da serpente se levantou, mas a permanência mudou. Amém? E a gente vai continuar aqui, ó. Nem toda pessoa que se diz espiritual ou da mesma fé é guiada pela verdade. Isso aqui a gente já falou também. Nem toda voz que parece espiritual vem de Deus. Cuidado. Isso aqui é um alerta para todos sempre. Desde o início, o Senhor nos fala diretamente da sua ordem. Nem tudo aquilo que é espiritual. Porque o próprio lá em Gálatas diz o seguinte: se um anjo descer e te der um outro mandamento,
trata como anátema, trata como erro, como algo que está errado e fora daquilo que Deus quer. Amém? Mateus 7, do 22 ao 23, diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Isso é uma passagem bem conhecida. Profetizamos nós em teu nome, e eu em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que vós que praticais iniquidade. O próprio Senhor, Ele já alertou sobre isso. Ele está dizendo assim: muitos vão fazer movimento dentro e fora das igrejas, naquela época e hoje e amanhã, e será assim até o fim, até o Senhor voltar e colocar um fim nisso. Muitos vão fazer maravilhas, vocês vão ficar maravilhados. Muitos vão expulsar demônios sob a autoridade de Deus. Muitos vão profetizar e vão acontecer. Só que o Senhor está dizendo aqui que essas vozes, essas pessoas, Deus nunca conheceu. Tudo o que eles fizeram não foi com a autoridade de Deus. Não foi com a autoridade de Deus. Deus não estava com eles. Mesmo eles fazendo maravilhas, mesmo eles expulsando demônio, mesmo eles profetizando e acontecendo, Deus nunca teve com eles. Amém? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Assim como se apresentaram ao Senhor, esses hoje estão se apresentando diante de nós, tentando nos enganar com mentiras e até mesmo com falsas manifestações. Amém? A gente já está concluindo. A palavra diz o seguinte: ser fiel à voz do Senhor é exatamente o que diz 1 Reis 13, nos lembra o profeta de Judá, o homem de Deus, que ouviu uma voz, uma direção de Deus, certo? Mas que no final ele não obedeceu e caiu numa cilada. Amém? Então 1 Reis 13 ele fala sobre isso. É um alerta que o Senhor nos deixa para permanecermos fiéis à palavra original que vem do Senhor. Amém? 3 pontos para caminharmos com fidelidade. Então, como é que eu faço em caminhar com fidelidade com Deus? Isso aí é uma resposta bem rápida e direta. Ouve a voz do Senhor. Vai ter intimidade com o Senhor, para tu discernir o que vem de Deus e o que não vem. Porque se tu tem intimidade com o Senhor, tu vai escutar a voz dele e vai saber quando vem de Deus e quando não vem. Amém? Mas a fidelidade à voz, a primeira coisa é fidelidade à palavra do Senhor. Não só a palavra lançada, mas a palavra já decretada. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. O Senhor diz aqui: as minhas ovelhas conhecem minha voz. Vocês têm conhecido a voz do Senhor? Vocês conhecem a voz do Senhor? Vocês vão conseguir discernir quando pessoas espirituais nos movimentos chegarem e dizer assim: foi um anjo de Deus que falou, Deus me deu uma nova revelação. Vocês vão ter discernimento para entender aquilo. Essa voz eu não conheço. Essa voz não vem de Deus, não. Eu conheço o meu Deus. Eu ando em intimidade com Ele. Essa voz não vem de Deus. É isso que é importante a gente ter intimidade com Deus e conhecer a sua palavra, para que a gente possa andar em fidelidade com ela. Amém? A voz de Deus nunca vai contradizer a palavra. Se não está na Bíblia, desconfie. Amém? Deus ali revela através da sabedoria o que é certo e o que é errado, o que é uma coisa e o que é outra. Ele nos dá conhecimento do que somente o céu conhece. É a sabedoria de Deus. Amém?
E aqui, se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus que todos dá generosamente. Amém? Tiago 1,5. Eu estava dizendo à irmã que nasci e criada dentro do Evangelho, tinha muita dificuldade com a palavra. Mas eu comecei, uma época da minha vida, uma época determinada da minha vida, eu comecei a pedir a Deus conhecimento. Eu disse, Senhor, eu não quero só ler por ler. Eu não quero chegar no final do ano, li a Bíblia, li 2, 3, 4 vezes. Olha, comecei em janeiro, em Gênesis, e terminei no final do ano em Apocalipse. Não, Senhor, eu não quero isso. Eu quero ler e entender o que a tua palavra quer dizer. O que o Senhor quer falar comigo através da Bíblia, da tua palavra. E Deus começou a abrir o meu entendimento. Só que eu clamava todos os dias. Eu pedi uma Bíblia de estudo. O Senhor me deu essa Bíblia que me segue até hoje. Meu marido, numa parada de ônibus, e ela foi lá na cadeira. E ele chegou com a Bíblia para mim. Eu disse, foi o Senhor que mandou. Porque eu pedi a Deus, eu tinha uma sede pela palavra do Senhor. A sede que eu tinha era muito grande. E assim como diz aqui em Tiago, pede a Ele que Ele dá generosamente. É um Deus de abundância. Amém? Amém. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, lhes ensinará todas as coisas. É com o Espírito Santo que Ele vai te revelar a verdade. É o Espírito Santo que Ele vai te mostrar o que Deus quer falar através disso aqui. É o Espírito Santo. Pede a Deus, Senhor, antes de ler, Senhor, me dá sabedoria. Revela-me a tua palavra ao meu coração. Traz entendimento à tua palavra. Dá-me sabedoria. Me ajuda a discernir. Me ajuda a entender o que o Senhor quer falar comigo. E aí Deus vai te dar, Deus vai te dar. E o Espírito Santo, esse é o único livro que a gente lê diretamente com o autor. Porque quando a gente começa a ler, o Espírito Santo está conosco. E é Ele que nos revela a sua palavra. Amém? A sabedoria e o discernimento vem do Espírito Santo. Peça todos os dias. Aqui, o terceiro para a gente estar finalizando é: fique atento com as astutas ciladas do diabo. Isso aí a gente já falou. Fiquem atentos. Estamos num período de heresia, de apostasia. Estamos em período onde o amor se está esfriando, o engano está a cada esquina, o engano está em altares. Deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. Nos altares tem engano. Jeroboão estava ali com engano, oferecendo sacrifício, levantando um altar que não estava alinhado com Deus. Em altares, muitos altares, Deus não está presente. Em muitos altares, em muitas vozes proféticas, Deus já não fala há muito tempo. Precisamos ficar atentos às astutas ciladas do diabo, para que possamos fugir. Amém? Amém. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário. Olha, quem é o vosso adversário? Quem é o meu adversário? É meu irmão? É o meu pastor? É minha diaconisa? Não. Quem é o nosso adversário? O diabo. Amém? Anda ao derredor como um leão. Olha que matou lá o homem de Deus foi o quê? Um leão. Que ruge procurando a quem devorar. 1 Pedro 5,8. Satanás está ao nosso derredor, ao nosso redor os anjos e ao nosso derredor o diabo, procurando uma brecha para nos tragar. Amém? Então, seres vigilantes. O diabo não vem como um chifre, porque muitas vezes o pessoal pinta por aí que vem aquele chifrudo com pele vermelha, ou que vem fumaçando, pegando fogo, que está ali com tridente. Isso aí é tudo. O diabo vem numa voz mansa e suave, numa voz profética muitas vezes, vem falando parcialmente a verdade, e ali ele vai construindo
no teu ouvido e vai levando para o teu coração palavras que não vêm de Deus. Amém? Tem que termos cuidado. Ele vem com a mentira disfarçada de uma verdade. Foi um anjo que me falou. Veja o que um homem profeta disse. Ele disse: olha, eu sou profeta que nem você. E era um homem velho, né? Acho que um ancião, um profeta, um ancião. Diz que um anjo falou com ele, falou a palavra de Deus com ele. Cuidado com essas vozes. Amém? Deus nos adverte para não darmos ouvido a outras vozes que não seja a dele. Porém, ele adverte a quem se deixa usar por enganar. Abra aí em Ezequias. Isso aí eu acrescentei até ontem. Ezequiel 13, 3. A palavra de vigilância, a palavra de justiça, a palavra de juízo caiu sobre quem ouviu e se deixou fazer o engano. Mas a palavra de Deus vai cair também sobre aqueles que falam o engano. Veja o que diz Ezequiel 13, 3. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Amém? Se você ler o capítulo 13 aí, todo dia ele vai falar sobre esses profetas loucos. São aqueles profetas que vêm falando em nome de Deus, mas que não vêm da parte de Deus, que Deus desconhece. Amém? Então sejam vigilantes. Aqui uma oração que a gente vai fazer, certo? Que o Senhor te guarde de toda cilada, né? Que o Senhor possa te dar entendimento, discernimento, que você possa estar sensível à voz de Deus, que vocês possam saber o que vem de Deus, o que Deus quer de você. Deus tem um propósito com você desde o princípio. O Senhor disse: antes do ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu chamei pelo teu nome. Eu tenho um projeto com você, eu tenho um propósito com tuas mãos, através de você, da sua vida. Sou eu que te conheço, sou eu que te dou o fôlego de vida. É a minha voz, é a minha ordem que vocês têm que ouvir. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. Eu tenho pedido ultimamente ao Senhor, a gente já concluiu, mas só falando aqui uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho pedido com todo o coração: Senhor, alinha o meu coração ao teu, que eu tenha um coração segundo o teu coração, porque quando isso acontecer, a gente vai estar sensível à voz do Senhor. A gente vai andar em fidelidade com Deus. A gente não vai ouvir outras vozes, nem que ela se apresente. A gente vai reconhecer e vai rejeitar tudo aquilo que não vem de Deus. Cuidado, os últimos dias estão aí. Os últimos dias estão difíceis, cansados, pesados, fadigados. Isso que tem trazido para nós cansaço, fadiga, muitas vezes até desesperança, muitas vezes falta de visão. E aí é quando você tem que ser mais cristão, estou falando de crente não, mais cristão do que nunca. É quando você não consegue ouvir a voz de Deus, quando Deus já não fala mais contigo. Lá do capítulo 1 até o capítulo 38, Deus silenciou na vida de Jó. E diz que ali foram 38 capítulos, mas na vida de Jó diz que foram anos. Mas Jó permaneceu fiel à voz de Deus, mesmo sem ouvir a voz de Deus, mesmo ouvindo calúnias sobre ele, mesmo a sua própria mulher dizendo assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre, mesmo aqueles amigos que foram para ali para aconselhar e chegaram ali, foram levar palavras que feriam a sua conduta diante de Deus. 38 capítulos se passaram, anos se passaram, mas a fidelidade de Jó permaneceu. E aí o Senhor falou com ele. E quando Deus quebra o silêncio, no capítulo 38, que começa
ele reconhece aquela voz. E sabe o que ele diz? Eu vou ler, que eu gosto muito dessa passagem. E sabe o que ele diz em Jó, capítulo 42. Quem achar, abre. Deixa eu abrir aqui. Jó 42 diz o seguinte: quando ele escuta, aí Deus faz uma sabatina com ele, Deus ali vai pegar ele também, porque ele questiona Deus, ele questiona Deus. 36 queixas ele apresentou a Deus, 16 porquês ele apresentou a Deus, e nenhuma delas Deus falou, Deus permaneceu em silêncio. Mas a sua fidelidade permaneceu no Senhor, mesmo diante da situação de dor, de tristeza, de perda, de acusações, ele permaneceu fiel ao Senhor. E quando Deus quebra o silêncio no capítulo 38, que começa a falar com ele, começa a fazer uma sabatina com ele, que quando ele vai falar, sabe o que ele diz ao Senhor? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A gente geralmente lê só até aí, mas vamos mais além, que diz o seguinte: quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o seu conselho? Sem conhecimento. Nosso conhecimento é raso diante das profundidades do Senhor. Amém? Por isso falei do que não entendia, de coisas para mim que eram maravilhosamentíssimas e que eu não compreendia. Muitas vezes a gente não compreende e quer falar de coisas que a gente não compreende. Nesse momento eu te digo: fica calado e permanece fiel à primeira voz, à primeira ordem. Permanece fiel ao Senhor até o fim. Pode falar, irmão. Como é sério, né, isso que você falou, importantíssimo, que devemos pedir realmente sabedoria o tempo todo. Muito tempo atrás, alguns anos atrás, lá onde eu morava, aí chegou um grupo de irmãs de uma determinada igreja que não era minha, e foi me visitar. E eu estava com aquele, como é que se chama? Colar, não sei, cara. Pronto. Aí a irmã, quando chegou, olhou para mim e disse assim: eu posso falar algo? Eu disse: pode. Vê, quando Deus quer falar, ele não pergunta se pode. Porque Deus é Deus. Já começou aí, né? Aí ela disse assim: você está com meningite. O Senhor está dizendo. Aí eu olhei para ela e disse assim: seja feita na minha vida a vontade do Senhor. Foi o que eu disse. Aí depois até eu fiquei pensando: poxa, eu deveria ter dado tal resposta e tal, mas enfim. Mas naquela hora que ela disse aquilo, Deus falou no meu coração que não era. E eu acreditei naquilo que eu senti no meu coração, que eu acreditei que era Deus, e era. Aí depois de alguns dias, uma que estava com ela, que parece era dirigente do ciclo de oração, aí veio me pedir desculpas. Olha, eu gostaria de pedir desculpas por aquela irmã, que ela é assim. Aí isso foi uma confirmação do que eu tinha sentido no meu coração, que eu sabia que era Deus. Porque Deus na hora falou no meu coração que não era. E realmente não era. Foi uma crise de coluna que eu estava. E diferente dessa experiência, aconteceu comigo aqui nesta igreja o contrário. Um mês atrás, eu não lembro bem, eu estava em casa sozinha. Estava ótima, aproveitei. De repente, uma dor muito forte do meu lado esquerdo. Muito forte. Eu estava sozinha. E eu ali peguei o travesseiro, abracei e comecei a clamar a Deus, bem baixinho, a Jesus. E ali eu não tinha força nem para falar, porque a dor era forte demais do lado do coração. E passou. Aí à noite eu contei para meu marido e tudo e tal, passou. Não contei a ninguém. Aí eu aqui na igreja, no círculo de oração, uma determinada irmã saiu do local que ela estava, veio a mim, orou e disse que o Senhor tinha me livrado de um AVC. E na hora o Senhor trouxe a memória que eu tinha passado em casa, porque eu não contei a ninguém. Então, assim, isso aí é para a gente ver que Deus, ele usa, como você disse, Deus, ele usa, ele fala, mas nem sempre é Deus. Então, que eu e todos nós venhamos sempre a pedir, como você disse, sabedoria e discernimento. Porque que Deus fala, mas nem sempre é ele quem está falando, né? É isso. Exatamente isso. Nós cremos, não somos sensacionalistas, tá? A gente não crê que foi cerceado os milagres e maravilhas. Nós cremos que Deus ainda opera
sabe, no mundo, opera milagres, opera maravilhas, ainda há profetas, ainda há aqueles verdadeiros remanescentes que vêm falando da parte de Deus. Só que a gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter essa sensibilidade. Você não tem sensibilidade? Eu tenho sensibilidade com meus filhos em alguns momentos, nem todos, mas a gente tem aquela sensibilidade. Quando o filho chega aqui e fala uma mentira, a gente sabe. A gente, pelo olhar, a gente sabe que não está andando ali. Porque a gente tem intimidade. Porque a gente já sabe os cacoetes, o jeitinho que vem para falar uma coisa, tudinho. Vejo que tem hora que chega e fala assim, mãe, aí já chega, o que tu queres? Porque eu já sei que é algo que quer. Porque assim, é a intimidade que me faz conhecer aquela voz. A gente leu ali o Senhor dizendo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E um exercício que eu deixo para vocês, uma pergunta para que vocês possam refletir. Vocês têm conhecido a voz do Senhor? Vocês têm pedido discernimento a Deus? Então, com isso eu termino, vou fazer uma oração aqui para a gente concluir. Pastor, pode vir? Só uma oração para a gente concluir, né, essa mensagem que o Senhor nos deixou. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Senhor, entreguei aquilo que o Senhor me propôs ao meu coração, aquilo que o Senhor me instruiu primeiramente, Senhor, e falou comigo e continuou a falar nesse altar, Senhor. Ó meu Pai, eu venho te pedir, Senhor, deixa os nossos corações sensíveis, os nossos ouvidos sensíveis à Tua doce voz. Amém. Continua falando conosco através dos Teus servos, Senhor, daqueles fiéis remanescentes, Senhor, daqueles homens que têm um coração segundo ao Teu, que aqueles homens que o Senhor ainda quer usar, Senhor, aqueles homens que o Senhor ainda há de utilizar as suas bocas, Senhor, para falar aquilo ao qual necessitamos, Senhor. Amém. Mas nos deixa sensíveis a conhecer a Tua voz, para que possamos andar em fidelidade contigo, Senhor, para que possamos andar em retidão contigo, Senhor, em obediência à Tua voz, à Tua palavra, Senhor. Deixa os nossos corações, Senhor, ligados, unidos ao Teu, para que possamos ouvir a Tua voz, em obediência cumprir, para que possamos dizer, Senhor, começamos e terminamos, entreguei, acabei a carreira, guardei a fé. Oh Jesus, que possamos dizer, nos dias que o Senhor se apresentar, no dia que iremos nos apresentar diante do Senhor, que possamos ter a nossa consciência tranquila em saber que andamos em fidelidade com a Sua palavra. Assim agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Amém, Senhor. Glória a Deus.